Olá a todas e todos que estão conosco nesse final de tarde, 8 de dezembro de 2023, último mês do ano. Então, uma boa noite a todos. Então, boa noite, Anete, né? Boa noite a todos que nos assistem, né? Hoje, comigo e com a Janete, né? Eu já contei um pouco da minha história, né? E hoje vou estar contando mais algumas coisas aí junto com a Janete. Então, para começar, né? Já vamos perguntar aí, né? Quem é a Janete, né? Bom, a Janete é uma figura já meio conhecida, né? Dentro da Escolateca, do Cefet, do IFSU. Mas então, meu nome é Janete Ott, eu sou oriunda de um lugar chamado Colônia Salvador Jardim, que foi um assentamento feito numas grandes terras de um homem chamado, que tinha o sobrenome Salvador Jardim. Então, parte dessas terras foi pega pelo banco e acabou assentando lá 20 e poucas famílias dali da região, e onde o meu pai e a minha mãe, né, foram um desses assentados. Então, desde os 9 meses de idade, eu morei nesse lugar e cresci ali, junto com meu pai e minha mãe, meu irmão Jorge, gêmeo meu, né, que também era servidor aqui do IF, que agora foi para Santa Catarina, e mais 2 irmãos que eu tenho, né, a Irene e o Armando, que moram em Bagé, e a minha mãe, então, era a Elcira Lima Ott, meu pai Bruno Ott, agricultores, e que tiveram a grandeza de nos impulsionar para que a gente estudasse, né, e pudesse ser alguém diferente, né, do que eles foram. Não que a vida de agricultor não seja digna, mas é muito trabalhosa. Então, eles queriam alguma coisa menos trabalhosa para nós. Eu já fui casada, né, com o pai do meu filho, Giancarlo, me casei lá na Itália ainda, e tenho um filho chamado Gianluca, que hoje mora lá na Praia do Rosa, e para onde eu quero ir para mais perto dele agora no ano que vem, quando chega a minha aposentadoria. Então, essa, a princípio, é a Janete. E Chico, vamos deixar registrado também quem é o Chico aqui, né? Só que a gente não disse, né, que essa é a última live do projeto, né? Bom, o Chico É, nasceu no Rio Grande, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. E meu pai era carpinteiro, nasceu em Bagé, né? Conterrâneo aí da Janete. Minha mãe era pelotense, né? Eles se conheceram aqui em Pelotas, que meu pai trabalhava numa empresa de entrega de cigarros, e aí se conheceram aqui, aí casaram, aí a mãe foi para o Rio Grande, né? Eu nasci lá na Santa Casa, do Rio Grande, né? E vivi lá até 24 de dezembro de 68. Primeiro, bom, eu tenho um filho hoje, né? Também já fui casado, né? Tenho um filho, tenho um neto, que mora aqui próximo aqui de casa, aqui, uns 50 metros, passam todo dia por aqui. Meu neto já andou por aqui hoje, né? Então ele passa aqui na frente, vovô, vovô, vovô. Aí, já contei do Padre outra vez também, né? Como é que eu vim para Pelotas, né? Vim de trem, eu e a minha mãe, junto com a mudança no vagão, né? Já que o pai era ferroviário, né? E a gente veio para o trem. Quando o trem se mexeu, caía tudo para o vagão. Nós ajeitava daqui, ajeitava daqui, dali, né? Porque a gente tinha muita coisa, né? Ainda da época que a gente tinha garrafas em casa, então tinha uma caixa enorme, assim, acho que, sei lá, uns 2 metros de largura por 1 metro aliás, uns 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, cheia de garrafa. Tinha amontoada, que o cara só cair. E nós não tínhamos no sol uma lanterna, né? Então, com a lanterna e acomoda, vemos até Pelotas acomodando coisas assim. Aí, quando chegou em Pelotas, né, o pai tinha deixado o vagão aberto, né, lá de fora, mas em alguma das paradas, aí, talvez na Quinta, no Povo Novo,
alguém fechou o vagão, nós ficamos trancados até o outro dia de manhã, aí quando o pai foi lá. E aí, em Pelotas aqui, né, tô desde do Natal de 68, né? Até morei em Porto Alegre, em 78. 78 eu estive, eu morei em Porto Alegre, né? Quando eu saí do quartel, em agosto de 68, né? Do estágio, do NPOR, aí eu fui para Porto Alegre, aí trabalhei na Xerox, na época que tinha as fotocopiadoras, aí eu fazia manutenção de fotocopiadoras, né? Trabalhei até vir para a escola aqui. Foi em 10 de janeiro de 79. Então, mais ou menos isso. Esse é o Chico aí, né? É. Bom, continuando um pouco então aqui da minha história, a segunda parte é a gente dizer a nossa parte acadêmica, né? Isso. Então, eu estudei num coleginho lá na Colônia Salvador Jardim, ficava 2 quilômetros lá de casa, né, até a quarta série. Depois da quinta série em diante, tinha que ir num lugar mais longe, né, que era a 18 quilômetros ali de casa, e não tinha transporte escolar na época, mas o pessoal lá achou um jeito, né, porque vários filhos de colonos que tinham filhos na idade escolar, então um dos vizinhos comprou uma Kombi e os outros pagavam um valor, né, e ele todos os dias nos levava, esperava lá e nos trazia de volta para casa. Então, assim, a gente fiz a quinta num lugar, a sexta foi na Ulha, a quinta na Trigolândia, a sexta série na Ulha Negra, depois a sétima e a oitava na Trigolândia. Nós somos, assim, as primeiras turmas lá de quinta, de sexta, de sétima e de oitava naquela instituição de ensino lá. Bom, depois chegou a oitava série, né? E eu queria sempre continuar estudando. Aí a minha tia Edna, minha madrinha, que morava aqui em Pelotas, tinha ganho gêmeos, né? Já tinha quase 2 anos. Aí me convidou para morar com ela e eu fiz então o teste aqui na escola. Naquela época a gente entrava para não dizia o curso, né? Eu entrei inclusive no pré-técnico, porque meu pai era sindicalizado, e daí eu tive a oportunidade de entrar não é esse básico, mas na opção ali dos sindicalizados, que era o pré-técnico. Aí fiz o pré-técnico, S1. Aí no S1 visitamos os cursos, que era uma coisa importante, que eu até hoje entendo ser importante, que a gente conheça melhor os cursos que são oferecidos para poder daí escolher. E escolhi, então, o curso de mecânica. E aí, na época, eu ainda fiz, né, tinha o pessoal que era dali da orientação, eles aplicavam testes vocacionais, se a gente quisesse, para a gente poder escolher melhor o nosso curso. E eu lembro que a Verônica e a Cleoni, a Cleo na época, eu fiz os testes, né, e acabou dando mecânica e eletromecânica. Aí eu optei pela mecânica, né, e sou feliz de ter optado pelo curso de mecânica, embora a eletromecânica também fosse me fazer bem, bem feliz. E aí estudei mecânica, né, naquele período, até me formei no meio de 81. Depois fiz o esquema 2 junto com o Chico, né, Chico? Fizemos o nosso esquema 2. Fomos bem puxados pela Maria Mendonça, né, na parte de matemática. Olha, não era fácil, a gente passava muito tempo, né, esse final de semana inteirinho. Sábado eu já tinha aula de manhã e de tarde, né, mas o resto a gente passava estudando. Me lembro de eu e o Alfredo passar uma noite fazendo exercício. O Alfredo Viana também é nosso colega de matemática, porque no outro dia a Maria Mendonça ia cobrar aquilo da gente, né? Foi um curso assim de uma licenciatura, né, nas diversas áreas. Então a gente tinha colegas de todos os cursos e foi um momento assim, foi um período muito bom da minha vida, assim, essa parte dessa formação. Depois, eu segui fazendo sempre curso, sempre que a escola oferecia alguma coisa para fazer de curso, eu fazia. E me foi oportunizado, na época, lá em 89, a participar de um projeto para fazer um curso de capacitação na área de comando numérico computadorizado na Itália. Bom, primeiro tive que ir para o Senai do Rio fazer umas prévias, porque a gente não sabia nada desse assunto. Aí fiquei lá quase 3 meses no Rio, depois em São José dos Campos, ali onde tinha outra escola
que também foram alguns junto para lá, né? E, bueno, eram 10 homens e eu de mulher. Sempre tive essa situação na vida aí profissional, né, no curso de mecânica, de ter poucas meninas, e nesse projeto, então, era só eu. Inclusive, isso me ocasionou um problema para ir poder fazer essa parte na Itália, porque o pessoal lá do Instituto Politécnico de Turim não queria me dar a carta de aceite, e aqui a gente ia com bolsa, sem carta de aceite, não poderia ir, porque eu não tinha como me manter lá sem a bolsa, né? E aí eu lembro que um colega, o Aoki, até lá de São José dos Campos, falou com o diretor do departamento, aí eles já estavam voltando quase quando eu consegui ir para lá. Tá? Em fevereiro de 90, então eu fui para a Itália, era um estágio, né, de 6 meses. Todos os outros 10 colegas, então, fizeram 6 meses de estágio, e eu consegui ampliar o meu estágio para um ano, porque depois que eu fui para lá, né, mostrei serviço e eles me deram uma nova carta de aceite e eu acabei ficando um ano lá. E nesse meio tempo eu conheci lá o meu marido, né, e casei, né? Aliás, eu casei depois que eu vim para cá, estava trabalhando aqui na escola, e aí eu fui, teve uma greve grande de 100 dias, e durante a greve eu fui lá, me casei e voltei para cá, seguir trabalhando aí. Enfim, o meu filho nasceu lá na Itália, né? Então, depois. Porque depois eu vim embora e me demiti do serviço, voltei para lá, trabalhei lá. Que loucura. Mas, enfim, aí falando só primeiro em a parte da escola, dos estudos, aí voltei para cá, para Pelotas, né? E, enfim, fiz essa parte da graduação e esse estágio aí. Depois, outras coisas vão contar na parte profissional, mas eu demorei muito tempo, então, para fazer alguma especialização, mestrado e doutorado, que isso me ocasionou, inclusive, que eu só tenha conseguido chegar no último estágio da carreira agora, para titular, cheguei agora em agosto desse ano, quer dizer, depois de 42 anos de contribuição no INSS, eu consigo chegar em fim de carreira, né? E com essa possibilidade aí de vir aposentadoria. Mas, então, em 2013, eu consigo entrar numa especialização aqui na Católica, que era Informática na Educação, Novas Maneiras de Ensinar e de Aprender. Também foi um curso bem legal, e nesse curso conheci o Daniel Espírito Santo Garcia, que foi uma pessoa depois importante, né, quando a gente foi concorrer ali em 2005, ali a direção da escola, do Cefet na época, né? E depois, em 2007, eu fiz o meu mestrado na UNB em Brasília, um mestrado que se chamava Presencial Conectado. Então, as aulas, elas eram... A gente, cada semestre, ia uma semana lá, assistia as primeiras aulas, conhecia os professores, e depois as aulas eram, assim, elas eram... Nós tínhamos que estar conectados todos no horário da aula, e o professor fazia a chamada, nos chamando, assim, nos botando com o vídeo para ver se a gente estava ali, né? Inclusive, a gente apresentou trabalhos à distância, foi muito legal esse curso aí, que eu concluí ali no final de 2008. E depois, então, batalhei pelo meu doutorado, e o doutorado eu fiz aqui na Universidade Federal, na área da educação, onde eu estudei a implantação da Universidade Aberta do Brasil aqui no Campus Pelotas, né? Todas as habilidades e todas as competências diferenciadas, né, do uso das tecnologias para se estudar. E durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um semestre na África, em Moçambique. Então, eu fiquei 3 meses na Universidade Eduardo Mondlane, e foi muito interessante, porque lá acabei até dando umas aulas, ajudando a organizar um mestrado. Eles ainda não tinham doutorado lá, então acabamos fazendo uma pesquisa sobre o uso das tecnologias e também auxiliei eles nessa parte aí do mestrado e umas aulas também de pesquisa lá que o professor me solicitou e eu acabei dando, e foi uma experiência, assim, muito bacana, né? Então, essa universidade fica na capital de Moçambique, uma cidade muito pobre, mas as pessoas eram muito acolhedoras, né? Em Maputo, que é o nome da capital de Moçambique. Bom, disso tudo é isso, Chico. Não sei se quer contar um pouco teu. Eu posso contar de novo isso. Então,
Eu, como nasci lá no Rio Grande, morei para a mesma casa desde que nasci até vir para Pelotas. Foi, eu morava no bairro Ernesto Bucos, né? Entre a Junção e o pórtico ali da entrada ali do Rio Grande ali, né? Então, na época assim era só areia, né? Próxima à hidráulica ali, que era a estação para tratamento de águas, né? Era muita areia ali. Hoje a gente vai lá, né? Tá tudo habitado, assim. Então, mas eu morava para uma rua que era areia, assim, na República Dominicana, e eu fiquei sabendo há pouco tempo que a outra rua é Estados Unidos da América do Norte. Sempre eu fui olhar no Google e eu não sabia, porque como a frente da casa era para a República Dominicana ali, então eu sabia só o número ali. A rua do lado ali eu fiquei sabendo há pouco tempo. Aí eu estudei para um colégio, né, de freiras, né, primeiro e segundo ano primário. Era um colégio para de meninas, até tinha internas, né, e eles admitiam meninos só primeiro e segundo ano. Assim. Então eu estudei junto com a minha irmã lá, primeiro e segundo ano primário, no Educandário Coração de Maria, né? E aí depois disso eu fui para estudar para um colégio, né, como se diz, no Rio Grande na cidade, né? Que no Rio Grande, aqui em Pelotas a gente vai no centro, lá no Rio Grande a gente vai na cidade, né? Então era no colégio para a cidade, era um colégio marista, né? Estudei terceiro e quarto ano primário, era um colégio só de meninos também. Aí depois, quando a gente veio para cá, aí no quinto ano, né? Ainda, a época tinha primário, ginásio, né? Quinto ano primário eu fiz para o Assis Brasil. Depois fiz admissão ao ginásio, no Pelotense, né? E fiz todo o ginásio no Colégio Municipal Pelotense, né? Depois fiz o exame para a escola e vim estudar na escola. E inicialmente eu ia fazer o curso de mecânica, a ideia era fazer mecânica. Né? Aí, depois, na hora de escolher o curso, eu escolhi eletrotécnica. Aí fiquei até um período assim. Tinha o Ricardo, que irmão da Eliane, Ralph, né, que trabalhou na Coplan, o Ricardo queria trocar, até andamos conversando. Aí um dia ele disse: vamos ficar nesses cursos mesmo? Aí ficamos, eu fiz eletrotécnica e ele fez mecânica. Depois se encontramos na Católica, ele fazendo engenharia elétrica. Né? E aí fiz eletrotécnica, né? Me formei em 76, entrei na escola em 74, me formei em 76. E 77 fui para o quartel. Né? O NPOR, né, me pegou, então aí eu perdi os 10 meses, né, de 77, né, prestando para o serviço militar. Aí depois, em 78, tinha que fazer o estágio, que era de 45 dias. Né? Em 76, quando eu me formei, né, eu fiz concurso para a Copel, para a Eletrosul, passei em ambas, né, mas não pude ir por causa do quartel. Se não tivesse ido para o quartel, possivelmente eu andasse pelo Paraná, não andasse aqui em Pelotas, aí, no Paraná ou em Santa Catarina. Mas aí, para 78, então, os primeiros 6 meses, para não poder ir para trabalhar, porque eu tinha esses 45 dias de quartel, passados os 45 dias para de quartel, aí fui para Porto Alegre, eu e o Cleocum. Aí, depois de 30 dias procurando serviço, consegui na Xerox. Aí eu trabalhei até ingressar na escola. Eu trabalhei de setembro de 78 até dezembro, né, na Xerox para do Brasil, lá fazendo manutenção das máquinas. Eles não vendiam máquinas, eles diziam que vendiam qualidade de cópia. Então, eu era estagiário, mas trabalhava na rua, então só não usava terno. De resto, tinha que usar de camisa social, calça social, né, e sapato, não podia usar tênis também. Então, tive esse período lá, aí depois voltei para Pelotas, né, entrei na escola. Aí, em 80, fui para a Católica, comecei a fazer engenharia elétrica para a Católica. E fiz, eu acho que metade dos créditos da engenharia, né? Claro que por muito tempo assim, né, eu fiquei meio trancado, porque tinha que fazer circuito Zoom e eu tinha poucos créditos. Chegava lá, eu já tinha todos os pré-requisitos, mas chegava para fazer a matrícula. Um dia eu cheguei e tinha um cartão assim. Aí o guri que estava na minha frente pegou o cartão. Aí aquilo para mim atrasou bastante, assim, né? E aí chegou para um certo ponto na
na instituição, eu troquei de departamento, eu trabalhava no departamento de ensino, fui trabalhar no núcleo de projetos para a Coplan, e aí ficou difícil para os horários, e o dinheiro estava curto também, né? Era uma época de crise aí, né? Aí o dinheiro estava curto e chegou uma época que não deu mais para pagar. Aí não teve mais como pagar a católica e parei com a universidade, né? Aí depois comecei a dar aula em 85, eu tinha feito um concurso em 83, aí já, né, só com o curso técnico, né? E depois aí fiz junto com a Janete o esquema 2, que foi a licenciatura, né? E foi aquele sufoco também, né? Porque as aulas, né, nas férias eram intensivas, eram 5 aulas pela manhã e 5 aulas à noite, né? E os programas foram programas assim que o pessoal fez assim. Eu lembro que de matemática que a Maria Mendonça nos deu aula, o programa, né? Eu tinha feito já aquelas disciplinas todas assim em, eu acho que quase 300 horas aulas. E se eu não me engano, no esquema 2, a Mendonça estava nos dando em 150, era praticamente metade do que eu tinha visto para a Católica. Aí, certo dia, em dezembro, eu não me lembro do que ano foi aquele que nós fizemos, né? Verão, calor, eu na sala de aula assistindo a aula da Maria Mendonça. Eu cheguei, tá, vou assistir para recordar, vou fazer de novo. Aí eu cheguei e disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu já vi isso. Levantei, fui na Católica, peguei os conteúdos, tudo das disciplinas que eu tinha feito e pedi dispensa, tanto de matemática como de física. Então, eu não fiz essas duas disciplinas aí. Eu tive livre, mas acompanhei para o pessoal, porque de vez em quando eu ia para lá para a gente resolver exercício. E lembro que fui muitas vezes, assim, lembro que um dos que estava sempre era o Assis, né? E foi muito puxado aquilo. Aí depois eu tive, né? Eu comecei uma especialização, aquela de Minas Gerais, mas não consegui para terminar, porque na época, né, meu pai fez uma cirurgia de coluna, né, em 94, e daí ele teve uma infecção hospitalar, e aí de 2004, aliás, de 94 a 2004, ele fez 13 cirurgias de coluna. E eram todas em Porto Alegre. Então, eu até hoje eu não sei como é que eu arrumava tempo assim, para ir a Porto Alegre. Tive na direção nacional do sindicato na época também, e dando aula. Né? Aí depois eu acabei fazendo a especialização de novo em educação, aí já enquanto Cefet, né? O Manuel está aí, era eu, o Manuel, né? Uma turma grande, né? Foi muito bom também, né? E com o nosso pessoal. Então, essa foi minha trajetória acadêmica. Aí, né? Eu contei até um pouco do ingresso, né? A Janete também, né? A gente vai intercalando aí. Tudo junto, misturado, né, Chico? Mas eu queria só lembrar agora, eu vi que a Jussara, né? A Jussara, minha amigona, né? Que mora na Flórida, lá, fez um comentário que ela também escuta com carinho nossas histórias, de vários professores que foram dela, mas ela me lembrou uma parte significativa da minha vida de estudante dentro da escola técnica, que foi a parte do esporte. Eu amo esporte até hoje. Se eu não tivesse feito mecânica, seguramente eu teria ido para a área da educação física, como o Jorge, né, foi, mesmo que ele tenha feito edificações, depois ele optou pela educação física e é realizado. Eu também seria, né? Se eu não fosse mecânica, eu seria na área da educação física. Mas então lembro com muito carinho uma pessoa, né, que é o Mário Azevedo, que foi nosso treinador de basquete, que já faleceu. Também a Nica, que era a esposa dele na época, né, que foi duas pessoas assim que me ajudaram muito, porque o meu pai não queria que eu viajasse. O Jorge podia, né, homem, mas eu não podia viajar para jogar pela escola. Aí o Mário e a Nica foram lá fora, lá na casa do meu pai. O Máriozinho era pequeno, o filho deles ainda, tem uma foto dele agarradinho na cerca lá. E foram lá falar com o pai e a mãe que se responsabilizavam de cuidar de mim para eu poder ir pela escola jogar. Então, eu tenho isso, assim, foi uma coisa muito, muito importante para mim.
e que me deu a possibilidade depois de seguir jogando. Eu fazia atletismo também, era uma outra parte assim que eu gostava muito, né? Até que eu fui bem no pentatlo, né? Na fase regional, e era o professor Liberato, né? Naquela época, eu me lembro também com carinho dele. E outra pessoa assim que foi o Caroço que tem o ginásio hoje de Pelotas ali atrás onde era o Círculo Operário, que o nome dele foi uma pessoa que foi meu treinador de basquete no Brilhante, onde a gente também jogou por vários anos, né? Viajamos, foi assim, tem uma parte bem realizada na minha parte de esporte, que é no basquete e no atletismo, na parte do pentatlo. Que depois, então, quando eu ingressei na escola como professora, eu acabei virando treinadora e até hoje, né? Tenho pena que a mecânica não tenha integrado para não teve mais participação nos intercursos depois desse retorno da questão que foi dividida o ensino médio técnico e voltou integrado ali. Para todos os cursos, praticamente, só mecânica e tele que não voltou. Mas quando me formei na escola, a parte disso, então foi uma parte importante, que é assim uma das atividades que traz, inclusive, muitos estudantes ainda hoje para dentro do IFE, né? Nós temos uma parte de esporte muito forte, muito importante, que assim, muitas pessoas buscam ali uma formação técnica e humana também, mas que o esporte ajuda eles a se motivarem nessa parte disso. Digo as atividades extra-classe, porque tem o xadrez, que também é um esporte, né, que ajuda muito, tem o teatro, eu também vim a participar do teatro, só que quando eu vim para a escola e quis fazer teatro, mas eu vinha com o sonho de fazer teatro, mas eu fazia teatro num colégio lá fora e na igreja. Daí, quando eu cheguei aqui, o teatro era assim, tinha muitas atividades que estavam além do meu alcance na época, então eu deixei de fora e me dediquei mais ao esporte. Também tive um tempo no CTG, né, na época, nos ensaios e tudo mais, mas era muito empenhativo e também, naquela época, meu pai não imagina, ia a baile, as coisas do CTG, mais a apresentação nesses momentos, então eu não consegui ir mesmo, né? Mas aí ficou a parte do esporte. Então, me formei em 81 e logo fui começar a trabalhar na Indumec, uma indústria mecânica aqui no Distrito Industrial, onde eu trabalhei por 5 anos, né? E depois, quando teve o concurso para ser professora do IFE, eu me candidatei, eu fiz o concurso, levei quase 4 anos para ser chamada, mas em 86, 2 de maio aliás, 30 de abril de 1986, então ingressei como professora no curso de mecânica, como primeira professora do curso técnico de mecânica aqui do campus Pelotas. E depois de um tempo, né, a Luciana, que está aí nos assistindo, foi um tempo, entramos depois juntas de novo ali em 96, mas ela me abandonou e foi embora para Sapucaí, depois São Paulo, depois Charqueada, Sapucaí, e acabou que até hoje, no curso de mecânica efetiva, tem eu, né? E tem eu que está quase deixando aí o curso, né? Eu queria sair depois que tivesse uma outra mulher ali, mas, enfim, não aconteceu. Mas, então, eu entrei em 86, na escola, e lembro de algumas coisas importantes, além desse curso, né, do Esquema 2 que a gente fez, eu participei, sempre fui uma pessoa de participar de muitas coisas. Na época, eu fui tinha a parte do coordenador adjunto, tinha o coordenador pedagógico, o coordenador adjunto e o de área física. E eu fui coordenadora adjunta do Afonso, e nós fazíamos as formaturas, os coordenadores adjuntos eram aqueles assim, que quando tinha que alguém representar que o pedagógico tinha muita coisa para fazer, a gente fazia. Então, por diversos anos, os coordenadores adjuntos dos cursos fizeram as formaturas, organizavam, contratavam os lugares e tudo mais, e eu fazia parte disso. Era técnica, então, nos intercursos, né, do curso de mecânica, de quase todas as modalidades, e a gente treinava, e a organização da torcida, as camisetas, olha, eram momentos maravilhosos, assim, que o pessoal vivia intensamente aquela semana dos intercursos dentro da instituição. Também lembro que eu participei da comissão da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a gente fazia capacitações da CIPA, que hoje não temos mais,
mas tivemos vários anos, né? Eu fui da CIPA. Também fui junto com o Badia e a Nádia da comissão que avaliava quem tinha direito ali a receber insalubridade e periculosidade. Nós não tínhamos os engenheiros de segurança que tem hoje, então a escola contratava alguém para fazer um laudo, aí o laudo dizia os laboratórios, né, e as cargas horárias que as pessoas precisavam ter para ganhar uma coisa e outra, e a gente avaliava cada um que entrava. Também anos trabalhei nessa comissão. Também fui do Conselho Técnico Profissional da escola, né, quando tinha, agora não tem mais, né, conselho, depois passou o Conselho Diretor, quando virou Cefet, né, o Chico era, acho que era, mas o Isso. técnico profissional foi primeiro, né. Bom, daí depois, né, eu disse para vocês, eu fui lá para a Itália e acabei me casando naquela greve e eu acabei me demitindo daqui da escola técnica na época e fui embora para a Itália. Fui trabalhar lá, morar lá, trabalhar lá. Trabalhei numa empresa que chamava Ita Engineering e era na parte de desenho manual, né? Eu sei que as mesas, as pranchetas eram assim de 3 metros de comprimento, fazia aqueles desenhos vista para lá, vista para cá. E aí eu lembro de 2 trabalhos assim que me chamou muita atenção, que eu trabalhei nos furgões para a Turquia, porque eles trabalhavam assim para outros lugares, e para fazer os detalhes de uma porta de uma Ferrari. Eu me sentia assim importante fazendo isso. Então, primeiro foi desenho manual, depois eles me ofereceram o curso de CAD, né? E eu fazia abaixo, quando terminava o meu horário, ficava mais 2 horas lá e acabei me preparando então para trabalhar desenho no computador, onde depois eu finalizei minha estada lá fazendo esse tipo de trabalho. Mas depois que meu filho nasceu e minha mãe também começou a ficar doente, o pai, fiquei com muitas saudades, muita vontade de estar aqui, sentindo falta muito da família. Aí acabamos resolvendo vir embora para o Brasil, nos demitimos lá, eu, meu marido também, e viemos embora. Meu filho tinha 1 ano e 10 meses, né? Então ele não aprendeu a falar italiano, porque quando ele veio para cá ele só sabia dizer mama e papa, né? Então depois o resto ele aprendeu em português. E em seguida que eu voltei, fiz concurso para professora substituta da eletromecânica. Então, fui 5 meses ali, professora substituta, no lugar do Lisotone, que saiu para mestrado. E trabalhando, daí aconteceu naquele período o novo concurso, onde muitas pessoas entraram. E então, em fevereiro de 96, eu entrei para o curso de mecânica como efetivo e estou lá até hoje. E nesse período, né, de 96 até hoje, eu dei aula em diversos cursos. No curso técnico de mecânica sempre dei aula. Mesmo quando eu tive na gestão por um período aí, eu sempre mantive uma turma, pelo menos essa de CNC, né, que eu me especializei tanto, estudei tanto em tantos lugares, porque além de na Itália, eu tive dentro da Home, em Santa Bárbara do Oeste, tive nas máquinas, enfim, me especializei bastante. Eu digo, não, esse eu tenho que dar um retorno, porque eu penso que eu tenho essa condição, né? Mas daí, então, eu dei aula na eletromecânica como substituta, depois dei aula dentro da Dana Álvaros, né, nessa área de usinagem, de CNC, junto aos cursos de mecatrônica e metalurgia, lá dentro da Dana Álvaros, né, que foram vários anos que a gente formou mais de 200 pessoas lá dentro. Depois começaram os cursos de tecnologia e eu dei aula de tecnologia dentro da escola aqui, no curso de automação industrial. Depois dei desenho também em sistema de telecomunicações e acabou também dando aula de tecnologia num curso que a escola deu dentro de uma escola lá em Horizontina, na Frederic Logan, né, que era um curso dado aos profissionais lá da John Deere, né? Então, eu acabei dando aula lá também. E depois dei aula na licenciatura aqui em computação, a área de gestão educacional, e lá, agora, até o momento, também estou dando aula de gestão educacional no curso de formação pedagógica para graduados não licenciados. Então, na parte acadêmica, assim, eu andei circulando por todos esses lugares.
E outras comissões, né? Tive comissão de PAD, enfim. Uma das coisas que eu nunca fiz e vou sair sem fazer, que o Chico fez muito bem por muito tempo, foi a CPPD. Não, nunca participei, mas ajudei muito na CPA também, né? A desenvolver o seu trabalho. Enfim, tinha comissão, ou precisava de alguma pessoa, ou eventos, né? Nós, na mecânica, as semanas acadêmicas eram chamadas de fórum, né? Por um bom tempo, lá na década de 90, a Luciana deve lembrar, a gente ia até as mecanetes, né? Nós conseguia vários patrocínios, e nós, inclusive, fazíamos vestimenta para nossas meninas na recepção, tinha exposição, e trazíamos grandes pessoas para palestrarem sobre assuntos importantes para os nossos estudantes. Então, aquela comissão dos fóruns nos dava um bom trabalho, mas era muito gratificante. Então, até hoje eu gosto muito das semanas acadêmicas, porque trazem ex-alunos com experiências, né, de vida, de superação, né, fazem com que os nossos estudantes de hoje se motivem a ir adiante nas suas caminhadas, nas suas buscas e tudo mais. Então, enfim, para começo de conversa, assim, um pouquinho dessas histórias aí. Agora, vou deixar o Chico falar um pouco, depois eu volto. Vou falar um pouco, então, das minhas atividades como técnico administrativo. Então, eu entrei em 79, né? O cargo era agente administrativo, né? Aí fui trabalhar no departamento de ensino, né? O chefe era o João Manuel, o Chico Guimarães era o assistente do João Manuel, né? Trabalhava o Jorge Moraes, né? A Maria Amélia, a Lígia, o Roger, depois a Jane, a Elaine, a Rita, né? Depois ainda trabalhou ali, eu trabalhei junto com a Lúcia Risolo, né? Dali, né, o Chico já é falecido, Barbosa também, né? Saudoso. Tem uma que eu estou esquecendo ali o nome dela. Maria Luísa também, trabalhei junto com ela. Aí trabalhei ali um tempo ali, né, acho que uns 2 anos. Aí quando o João Manuel, né, saiu do departamento, ele foi para o departamento de administração, aí ele me chamou e disse: tu não quer trabalhar na tua área aí de eletrotécnica? Ir lá para a Coplan, trabalhar com o Carlos Alberto, lá no núcleo de projetos? Eu disse: quero. Aí fui trabalhar no núcleo de projetos, aí trabalhei ali, né, na época o Carlinhos era o coordenador de planejamento, o assistente era o Rubens, né? Na núcleo de projetos ali, trabalhei com a Maria Helena e com a Lúcia, né? A Lúcia Quimente Costa, né? Ainda encontrei ela na janta agora do sindicato, ela e o esposo tinham conversando bastante sobre aquele tempo. Aí, né, comecei a fazer projetos elétricos ali, mas aí não tinha projeto elétrico para fazer o tempo inteiro. Aí eu disse para o cara, mas o que eu vou fazer? Isso aí, quando eu tiver projeto elétrico, eu vou trabalhar, eu vou ajudar o pessoal na manutenção elétrica. Aí combinamos. Aí eu trabalhava no núcleo de projetos e na manutenção elétrica. Fiquei um tempo grande ali. Até que um dia, né, o Lúcio, Hectores, tinha feito para concurso, ele já era para engenheiro, mas trabalhava na manutenção elétrica, ele me propôs uma troca. A princípio eu disse que não. Aí o Carlinhos depois falou comigo, também disse que não. Aí eu não queria trocar, mas aí um dia eles me convenceram, eu fiz a troca. Aí fiquei de vez na manutenção elétrica, né? Aí o Lúcio foi para o meu lugar, para o núcleo de projetos, lá, para fazer os projetos elétricos. E eu fiquei ali na manutenção. E ali eu fiz assim, por exemplo, a troca da iluminação do ginásio, né? Fui eu que fiz, eu fiz o projeto e depois executei a troca também, né? E foi muito engraçado, assim, porque um dia nós conseguimos um luxímetro emprestado com a Eckerle, que era uma empresa que tinha na Osório, esquina Argolo, né? Aí eu medi e o Mário estava dando treino de basquete, o Mário Azevedo. Aí o Mário perguntou, disse: como é que tá aí, Chico? Eu disse: está muito ruim. Aí depois o Carlos Alberto disse assim: tu dissesse para os caras entregassem o ano, eu disse: mas só falei a verdade, eu li o troço lá. Ele disse: agora tu vai ter que te virar, acho que não tem problema. Aí fiz o projeto, né? Aí no final só trocamos as lâmpadas, que era mista, os vapores de mercúrio de 400. Aí eu e o Volney Ávila, saudoso já, fizemos a troca, né?
Lembro também de um outro projeto que eu fiz, né, foi do acréscimo ali do pavilhão Bonar, né, quando os cursos de eletrônica e TL saíram do terceiro pavimento, vieram para o primeiro e segundo. No acréscimo eu fiz o projeto e também executei a obra de instalações elétricas. Da piscina também, né, quando se fez o aquecimento, que a piscina voltou a funcionar, né, eu também executei todas as instalações elétricas ali, né? Até a inauguração foi numa janta da escola, então foi bem interessante, assim, que a janta do aniversário da escola foi na beira da piscina aquele ano, e foi muito legal, assim. Então foram coisas que eu... Aí depois eu fiz um concurso em 80, esse para técnico administrativo eu fiz, acho que foi em 78, né? Mas eu nunca fiquei muito fora da escola, assim, porque a minha irmã ela começou a trabalhar na escolaridade, hoje o DERA, né? E eu mesmo para o quartel, ela começou a trabalhar ali em 76, né? Mesmo em 77, quando eu estava para o quartel, às vezes ela trabalhava à noite, eu ia buscar ela à noite na escola, então eu estava sempre ligado, assim. Aí teve o concurso, nós fizemos os dois, ela tinha sido convidada a trabalhar lá, e fizemos os dois concursos e ela rodou e eu passei. Aí eu fui chamado, né, em dezembro de 78, né, e aí assumi em 10 de janeiro de 79. Trabalhei como técnico administrativo até 85, até 30 de abril de 85. Dia 2 de maio de 85 eu já assumi como professor. Porque eu fiz como eu falei antes, né, eu fiz um concurso para professor, né, não tendo para licenciatura nem o terceiro grau, né, porque teve um concurso, né, e que ninguém passou com terceiro grau ou licenciatura. Aí eles abriram para um novo concurso, né, para técnico. Naquela época era possível se fazer isso, né, quando não tinha, né, quando já tinha aberto um concurso. Aí foi um concurso que fizemos eu, Getúlio, o Paulo Rogério e a Leila, né, da eletromecânica, nós os quatro. A Leila já tinha para licenciatura, então a Leila entrou para de imediato, tinha uma vaga, nós entramos depois os três, eu, Getúlio e o Paulo. Efetivamente, eu comecei a dar aula em 86, lá, no curso de eletrotécnica, né? Porque o nosso colega para Jurandir estava doente, eu peguei as aulas dele. Eu tive um tempo lá que eu sem aulas, né? Já dentro do curso em 85, mas sem aula. Aí depois, né, eu já tinha esse tempo todo de técnico administrativo, né? Então já conhecia bastante a instituição. Aí no final dos anos 80 me convidaram. Um dia o Paulo Renato Batista ligou aqui para minha casa uma noite, me convidando para fazer parte de uma gestão do sindicato. E, coincidentemente, foi a primeira gestão eleita do Sinasef, né? Que o sindicato foi... a FENASEF virou sindicato, né? Que era uma federação de associações, virou sindicato e depois da Constituição de 88, né? E a primeira gestão que teve aqui para o Sinasef foi o Nogueira, eles eram da associação, o Nogueira era o presidente. Aí a primeira eleição que teve, né, o coordenador geral era o saudoso também Sérgio Cassal, né, e estava o Assis, a Tânia, o Paulo Batista, a Ana, a Suzy, né, a Sônia também, eu acho que era no só, né? Aí entrei para o sindicato, e aí depois eu acho que eu nunca mais saí, apesar de ter tido coisas engraçadas, assim, porque a gente só pode ficar duas gestões, né, no sindicato. E certa feita eu não estava aqui. Tá? Aí uma quarta-feira, eu dando aula à tarde, um pouco antes do recreio, bateram na porta para dar minha sala de aula. Aí disse, o diretor quer falar contigo, tu podes ir no horário do recreio e falar com ele? Eu disse, posso. Tá, tocou o sinal e fui para o gabinete. Cheguei lá, sentei com o diretor, aí ele começou a conversar, eu cheguei só, ele quer falar com o pessoal do sindicato. Chegou e disse, tu queres falar com o pessoal do sindicato? E ele disse, mas tu não é? Eu cheguei e disse, não sou. Eu não era da gestão, mas
o Krieger achava que eu fosse o diretor, na época era o Krieger. Eu cheguei e disse, não sou eu. Aí cheguei, sabe, o pessoal assim, chama eles, aí não é comigo. Voltei para a sala de aula. Então, eu, até hoje, né, mesmo aposentado, já estou na segunda gestão, né, aliás, tive 2 gestões, agora há pouco tempo, e agora, na última eleição, também o pessoal me convidou para fazer parte, né? Então, estou na direção do sindicato aí. E, assim, eu e a Janete nos tornamos amigos no sindicato, né? Numa gestão. Batendo chapa. Na época tinha proporcionalidade, né? E tiveram 2 chapas, eu estava numa chapa, a Janete noutra, né? E hoje até fui na Caixa Econômica lá para ver o negócio para das assinaturas e encontrei o Saci na porta da Caixa. Né? É o Saci que me convidou para fazer aquela chapa naquela vez. E aí, na época, eram 9 pessoas, né? E acabamos que a chapa de vocês ficou com 5 e nós com 4 na direção. E depois daquilo também, eu fui várias vezes já da direção do sindicato, né? E foi um aprendizado, assim, muito, muito importante, né? E aí, até chamando a atenção, outro dia alguém me comentou que tinha festa, né, do Sinasef de final de ano. Eu não sou sindicalizado, queria comprar os ingressos, não sei o quê, porque eu estou no outro sindicato, por causa que o plano de saúde já era... Estou no outro sindicato, não, eu já tinha um plano de saúde por outro lugar, e aí não sei o quê. E daí, na hora, assim, sabe, fiquei sem palavras, mas depois pensando, vou deixar registrado aqui, e até conversei sobre isso na minha aula de gestão educacional essa semana. O sindicato, ele é uma organização de pessoas de uma categoria. E aí, se eu estou numa categoria e para lutar pelos direitos e pelas coisas dessa categoria, eu preciso me organizar em grupo, porque sozinho a gente não consegue fazer isso. Então, quando eu trabalhei na iniciativa privada, eu tinha lá o meu sindicato e eu participava dele. Aqui dentro da instituição, o sindicato que me representa é o Sinasef, e independente se eu tenho plano da Unimed ou se eu ganho cheque bônus ou alguma coisa, eu sou sindicalizada, porque é em grupo que a gente tem possibilidade de conseguir alguma coisa para a nossa categoria. E aí eu comentei também isso em aula e registro aqui, que naquela época, na década de 90 do Fernando Henrique, nossa carreira era muito ruim, né? Ganhava aquela pochete, né? Aquele auxílio, enfim, era um salário que não era representativo, nós não tinha uma carreira que nem nós temos hoje. E a conquista do que hoje nós temos uma carreira digna nossa, com os níveis, com a forma de crescer na carreira e tudo mais, foi conquistada com muita luta. Inclusive com uma dessas greves longas que fizemos, que a gente ficou sem salário. Eu lembro dos aposentados dando cheque lá no sindicato, para que o pessoal que não poder comprar umas cestas básicas para quem estava ali que tinha sido cortado o salário. Então, não é assim que hoje as pessoas entram, que bem, né? E acham que se um faz, está bem para os outros. Não é assim. A categoria é uma categoria e todos fazem parte desta categoria. E se eu vou lutar... Se eu tenho o direito de perder alguma coisa para poder lutar por todos, eu acho que todos deveriam estar juntos para a gente ser mais forte e poder lutar melhor ainda, né? Então, assim, eu tenho muita alegria de ter feito parte do sindicato, de ter sido do comando de greve nacional, de ver um pouco mais de perto de lá. Nunca fui da direção nacional, como o Chico e o Manuel já foram, até o Manuel é de novo agora, mais de uma vez, mas... já colaborei naqueles momentos, naqueles lugares onde a gente podia. Mas eu não eu consigo entender que uma pessoa faz parte de uma categoria e existe um sindicato que a representa e que as pessoas não fazem parte, não são parte desse sindicato para estar junto nessas lutas. Bom, salvo isso, né? Que era uma coisa que eu tinha registrado aqui, porque eu queria deixar dito.
Voltar um pouquinho também, né? Porque sabe que o tempo já vai, né? Já são 18h50, né, Chico? E eu quero falar assim, que né, nessa caminhada, né, a parte do sindicato e coordenadora de curso, fui coordenadora do curso de mecânica também, a gente vai se construindo e vai se capacitando, e aí começaram as pessoas, por que não vai te candidatar a diretora da escola, daqui, dali? Inclusive, o professor Hindu, de Miranda Ferrari, veio falar comigo, ele antes, né, e dizendo, Janete, acho que tu podia te candidatar. Bom, quando o professor Hindu olhou para mim e me enxergou como uma possível candidata, eu comecei também a pensar que poderia ser, né? E aí o pessoal compôs um grupo, né, para se candidatar na época que o Krieger estava saindo, e eu fiz parte desse grupo junto com o Adeli, o Brode, o Danielzinho, o Nilo, Raul, Jairo, Heleno, Eupídio, enfim, e a gente então construiu um grupo e a gente deixou para que o candidato, né, que tinha 3 possíveis candidatos, quem fez a união dos 3 possíveis foi o Nilo e o Daniel, então tinha o Odeli, que podia ser candidato, eu e o Brode, e aí construímos uma proposta de trabalho, e lá na véspera, no mês que deveria se candidatar, o pessoal achou que o Brode estava mais assim preparado naquele momento para representar o grupo, e ele foi, então, o candidato que saiu vitorioso, né, daquela eleição lá em 95. E eu, então, ele assumiu e eu fiquei como diretora da unidade sede, então, daqui do Campus Pelotas, né, por 1 ano e meio, né. Então, foi um momento muito interessante da minha vida, né, de ter que dar conta aí e trabalhar com as pessoas aqui dentro do campus. Mas naquela época, o diretor-geral do Cefet ficava também dentro do campus, então a parte administrativa ainda era ligada ao diretor-geral. Aí, um ano e meio depois, veio a função de vice-diretora, e acabou que eu fiquei na vice-direção, e a Gisela acabou assumindo a diretoria da sede. Nesse período, teve uma situação incômoda lá, alguns desentendimentos lá com a direção de Sapucaia do Sul, na época com o diretor e o grupo, e o diretor saiu e o Brode me convidou, me solicitou, né, que eu fosse para Sapucaia do Sul, né, para recomeçar o trabalho lá e até ter uma nova eleição, um novo candidato. E aí eu acabei ficando 5 meses lá em Sapucaia. Foi um período assim, sabe, que é uma questão de intervenção, não é uma coisa agradável. Tu não sabe quem é que está certo, quem é que está com a razão, quem é que não está. Sei que fiquei assim, durante esse período eu chegava, acho que lá 7h30 da manhã e saía 11 horas da noite. E foi um período assim que me dediquei bastante à parte da escola, conhecer o que estava acontecendo lá, ver as possibilidades, ouvir as pessoas, né? E meu filho ainda era novo, ele deve ter sentido bastante esse período, porque ele foi um tempo junto comigo, depois voltou para as amizades, eu não tinha tempo para ficar com ele. Foi uma época assim que eu sei que deve ter sido bastante prejudicial, né, para ele, assim, em termos de tempo comigo. Mas então, esse tempo lá em Sapucaia, né, depois teve as eleições, assumiu um novo diretor lá, e eu acabei, então, voltando, ficando aqui. E nesse período que eu estava lá, eu sempre dava a minha disciplina aqui, segunda de manhã, que eu dava aula no Tecnólogo em Automação Industrial, né, na parte de fabricação assistida por computador, eu dava minhas aulas, ia para Sapucaia e passava a semana lá, depois voltava de novo. Assim, foi um tempo bem complicado, né, disso aí. Mas aconteceu. Depois, né, teve a mudança para a IFSU, né, eu trabalhei bastante naquele projeto de proposta, né, para se transformar em IFE. E aí quero deixar aqui registrado também uma coisa que, como a parte política e de ter políticos também que enxerguem a instituição, é necessário, né? É necessário a gente ter bons políticos que nos representem, né, nas diversas esferas. Então, quando a gente fez aquele projeto, nós éramos a maior instituição de educação técnica, né? O Cefet, inclusive, tinha a marca Cefet RS, e nós queríamos botar o nome de Instituto Federal do Rio Grande do Sul, porque nós éramos, né? Era para ser do Rio Grande do Sul.
Só que tinha uma lei que dizia que para ser o nome do estado, a reitoria ou a sua sede principal tinha que ter em Porto Alegre. E a comunidade local aqui não queria isso, ela queria que a reitoria, a parte da gestão, ficasse em Pelotas. E então a gente optou, não, então não vamos ir, e nós botamos o Rio Grande do Sul de trás para frente, né? Sul Rio Grandense. Até ficou mais bonito, mas enfim, mas não, isso é uma coisa que nos tirou algumas vantagens no resto da caminhada. Aí Bento Gonçalves, né, resolveu, então nós vamos ser, né? Eles eram tipo a segunda opção, mais perto da capital ali, e também tinham colocado no projeto deles que eles iam para aí eles iriam para Porto Alegre com a sede e ficaram com o nome Rio Grande do Sul. Mas eles tinham forças políticas em Brasília que, inclusive, pelo que eu ouvi da diretora, nem foi assim o povo de dentro do campo do Cefet, né, de Bento, na época, que articulou isso, mas os políticos de lá, durante ali perto da sessão da Câmara, eles escreveram a caneta, até porque tinha um colega que tinha esse material, escrito a caneta, riscado Porto Alegre e escrito Bento Gonçalves do lado. Então, uma manobra política nos tirou do nome do Rio Grande do Sul, né, e deu para Bento Gonçalves esse título aí, enfim, que nós merecíamos carregar naquela época e até hoje penso eu que como instituição e tamanho, isso aí. Só para deixar registrada essa coisa, porque isso ainda tem entalado na garganta, porque a gente estava num período muito, assim, fluindo de muitas coisas, fazendo dentro do IFE. Bom, e nesse período, né, aconteceu a ampliação, né, foi em 96 ali, 95, final de 95, foi retirado aquele decreto lá que proibia a expansão da rede, então entrou Passo Fundo e Charqueadas nesse período aí, nós conseguimos implantar esses 2 campos. Aí eu trabalhei bastante com a Lúcia, no documentário da Lúcia, de visitar os lugares para ver onde é que a gente ia colocar os campos, né? Então as prefeituras nos chamavam para a gente ver locais, para a gente escolher o melhor lugar e outro, né? Daí participei ali. E depois teve nesse primeiro foi assim, depois tiveram chamadas públicas, o governo fez chamadas públicas que as prefeituras se candidatassem, então chamada assim, esse era a fase 1, depois teve a fase 2, 3, né? E daí teve, na segunda, teve um edital, onde entrou daí Bagé, Camaquã e Venâncio, né? No segundo edital ali, para a implantação desses campos. Também estive nos diversos lugares, conversando com as prefeituras, junto com a Lúcia e mais alguém, para ver esses lugares onde iam acontecer, e também as prefeituras podiam oferecer mais coisas, uns ofereciam transporte escolar, ali em Bagé ofereceram até uns animais, né, porque era para ser uma escola mais agrícola, enfim. Depois teve a outra chamada pública, né, que veio Gravataí, Lajeado e Sapiranga, né? Então, né, e depois os agregados ali, que veio mais Novo Hamburgo, como Campos Avançado e Jaguarão, e, enfim, tiveram essa ampliação dos campos, e eu, assim, participei a não ser Novo Hamburgo, né, que eu já não estava mais tanto na gestão, mas os outros, assim, eu tenho a lembrança das reuniões que foram feitas nos centros comerciais lá para a escolha dos melhores cursos, para trazerem as pesquisas do que a região necessitava, da conversa com os professores ou servidores técnicos administrativos que iam assumir nos diversos lugares, enfim. Então, assim, cada um desses campos, eu tenho, quando eu entrevisto as pessoas, parece que eles, assim, revivam a minha memória de um momento, assim, muito promissor da nossa rede, assim, de ampliação da educação para o interior, né? As pessoas não precisavam mais viajar para os centros maiores ainda para terem as suas formações, então tiveram esses inúmeros campos aí que foram criados, né, e estão aí em funcionamento, não na sua plenitude, porque muitas vagas não foram completadas ainda, mas já tem um bom trabalho que é oferecido à comunidade, né? Então, essa é uma coisa bem legal, que eu vou guardar assim, muito na minha memória, de cada uma desses campos se construindo, as inaugurações,
o trabalho em conjunto dos servidores, dos diretores, cada coisa que ia acontecendo durante essa criação desses campos é uma coisa assim impagável e inesquecível, assim, muitos momentos de luta, de ajuda mútua, né? O pessoal teve que se unir nos diversos lugares para construir, né, cada um desses campos, cada um dos cursos que é oferecido, os cursos técnicos, os cursos superiores e muitas outras coisas. Então, muito legal. E aí eu fui para a reitora, quando virou IFE, de desenvolvimento institucional, um cargo que hoje é diretoria, mas na época era uma pró-reitoria, e tenho também na minha memória, assim, todas as reuniões que foram feitas, que já começou antes, né, Chico? Nós também fomos juntos na comissão do primeiro PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional, né, no primeiro grupo, que não sabia nem o que era PDI. Primeiro teve que estudar o que era PDI, para depois começar a fazer. E, então, o PDI, o estatuto do Cefet, depois do IFSU, os regimentos geral e de cada campus, enfim, toda essa normatização que aconteceu para gerenciar, né, para ir adiante, porque uma instituição que tem 14 campos, mais a reitoria, ela tem que ter regras, né, tem que ter formas de como atuar para que cada um possa fazer uma coisa semelhante, né? Então, tem as normativas que balizam isso. E a construção desses documentos, na época, ela foi muito democrática e participativa. As pessoas estavam com vontade de fazer, estavam com vontade de construir isso junto. Aí a gente fazia reuniões gerais, trazia grupos de vários lugares, aqui em Sapucaia, né, para construir esse documento. Tanto que a construção do documento que constitui o nosso Conselho Superior, ele tem uma constituição única no país, e o Manuelzinho, que está aí, né, ele foi grande articulador e argumentador, né, de que deveria ser daquela forma, né, e como ficou. Então, sempre tivemos isso, e aprendi isso, eu acho, não tenho certeza, e participando do sindicato, que é uma coisa sempre com muito debate, discussão, as pessoas têm para levar a cabo as coisas. E isso eu tenho a alegria de dizer que, à frente dessa pró-reitoria, nós construímos esses documentos com a participação da comunidade, que estava com vontade de construir isso junto, e, inclusive, a estrutura organizacional, as atividades de cada setor, foram tudo construídas assim, em conjunto de pessoas de diversos campos, né, nesse período. Depois disso, né, quando terminou a gestão então do Brode, né, a segunda gestão dele, né, porque teve duas, aí eu estava no meu doutorado e eu resolvi, não, está um tempo de parar, né, deixar o Marcelo assumiu ali, deixar ele livre, porque eu acho muito ruim a gente ficar assim perto, né, parece que quer impor as coisas que a gente vinha fazendo. Então, acho que quem vence tem que ter a liberdade de ter outras pessoas e seguir a caminhada. Aí fui fazer o meu doutorado, terminei. Aí depois, quando voltei, o Marcelo me convidou, Janete, vem, você ia ser assessora. Já tinha cantado para algumas coisas. Aí depois eu fui, então fui ser assessora dele, e aí o Flávio resolveu sair da vice-reitoria que já tinha, e aí o Marcelo me convidou então para ficar de vice-reitora dele, e acabei então finalizando ali junto com ele a vice-reitoria. Ao final, então, ele também desistiu da eleição e eu acabei me candidatando, mas uma coisa meio às pressas, e não deu tempo suficiente, eu acho, para a gente se organizar melhor, para poder convencer esse mundo machista aí do nosso IFSU de que uma mulher poderia estar à frente da reitoria e fazer um bom trabalho. Então, tenho isso ainda aqui guardado, que para todas as outras funções de trabalho lá e cá, eu era capaz e possível, né? Mas para ser à frente da reitoria, não me foi dado esse voto de confiança. Até porque ali no final da gestão do Brode, teve uma situação também no KVG, e daí eu fiquei lá fazendo a transição, no meio de campo, entre o Sainz, que estava saindo, e o Álvaro, que estava entrando, né, por um mês lá para dar continuidade ao trabalho também do KVG. Eu já fiz coisa por aí, né, nesses campos aí todos, e vou levar isso com muito carinho. Deixar
Chico falar mais um pouco aí, porque me exagerei. Nada. Eu já falei uma outra vez junto com o Dagner, então já é só complementando assim. Tá? Tu estava falando, eu estava lembrando, né? Enquanto técnico administrativo, eu também passei pela CIPA, né? Aí depois, como docente, passei algumas vezes pela CPPD, né? Fui para coordenador do curso também, lá no o José Francisco Pangulart aqui foi meu aluno, esse aí. Né? Ele era o nosso borracheiro aqui atrás da escola, que eles formou em eletrotécnica. E outro dia eu estava vendo que ele já é mestre, ele já fez mestrado. Tá? Então, e, e daí é o seguinte, eu passei para a coordenação do curso lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Quando eu entrei para o sindicato, eu era coordenador do curso e também era o tesoureiro do sindicato. Né? E o Brude também fazia parte da gestão, daquela gestão do sindicato que eu esqueci. Que eu acho que só tá faltando alguém. Agora lembrei que o Brude era o coordenador financeiro, eu era o tesoureiro. Né? Da última vez que eu fiz parte da CPPD foi porque teve uma época que não tinha para CPPD, que a CPPD tinha sido extinta. Aí depois, com uma nova lei, foi recriada, né? Eu via pelo corredor e o chefe do departamento do ensino técnico era o Vavá. Aí ele dizia assim, Chico, tu já foi da CPPD, né? Eu disse, fui. Ele disse, pô, tu não nos dá uma mão aí, nós não estamos achando gente que está, pega. Aí eu fiquei 3 anos sozinho. Aí eu estava na coordenação do curso também, né? E na CPPD. Aí fui coordenador do curso até 2013. Aí em 2013, logo no início do ano, o Manuel começou a me ligar e me convidar para ir para o Proatec. Aí eu disse assim, não vou. E ele me ligava. Até que um domingo ele me ligou à noite. Aí ele me convenceu. Aí eu larguei a coordenação do curso de eletrotécnica, né? E aí peguei. Eu cuidava dos PPCs inicialmente, aí depois eu comecei a fazer a execução financeira no Proatec. Aí fiquei até um tempo para depois de já aposentado, né? Eu ainda eu fiquei acho que mais de 6 meses ali em 2015. Ali. Eu me aposentei em 2015. Em maio de 2015 eu já tinha viajado o tempo, só estava esperando a RSC, quando saiu a RSC. Eu encaminhei o pedido. Quando saiu a prévia do contra-cheque que estava ali, eu, 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 eu pedi aposentadoria. Né? E aí de CPPD eu tenho ficado assim lá meio próximo, batendo na campainha, que a gurizada passa do colégio, bate na campainha e os cachorros estão latindo aqui. E da CPPD eu até hoje tenho alguma ligação, não com a CPPD, mas com como a gente conseguiu, acho que foi na época do Marcelo ainda, né, que fazer os processos para os aposentados da RSC, que inicialmente a RSC deveria ser só para os aposentados, para aqueles mais antigos, porque na época não tinha especialização, não tinha mestrado, para doutorado, era muito difícil se conseguir dispensa para se fazer fora de Pelotas. Mas quando saiu para todos os aposentados, não saiu para todos, os aposentados ficaram de fora. Mas aí a gente conseguiu que se fizesse todo o processo, aí no final a reitoria negava, né? E se entrava na justiça. Se tem entrada, todos têm ganho. Né? E de uns tempos para cá, né, já de uns anos para cá, o pessoal assim que é aposentado tem pedido ajuda e eu tenho ajudado eles a fazer. Não faço o processo, mas tenho ajudado eles a montar o processo e tudo. Ainda ontem, né, eu entrei no Swap e consegui ver, né, que as 3 últimas pessoas que tinham pedido, assim, que eu ajudei, tinham sido aprovadas, aí já foram já assinar a procuração lá com o advogado para entrar na justiça. Foi um número bem razoável, assim, eu não contei todos ainda, mas só agora, esse ano, eu fiz, acho que umas 7, acho que eu ajudei umas 7 pessoas. Então, e é um ganho a mais para essas pessoas, né? Alguns, assim, né? Porque a última carreira que a gente teve de 2006, né, o prejuízo para os aposentados foi bastante grande. Né?
pessoal que estava em final de carreira, depois se criou um D4-1 e aí depois um D5 com 3 níveis e o pessoal não conseguiu, né, chegar lá. Então ficaram no enquadramento bem abaixo do topo da carreira. O Sinasef hoje está negociando carreira, a gente está negociando as mesas específicas aí, né, de carreira dos técnicos e dos docentes, e uma coisa que se tem em mente é corrigir esse erro que se cometeu lá no passado, né, para que essas pessoas que estavam no topo da carreira, né, a gente olhar lá para o passado e colocar eles naquela posição relativa, então eles irem para o final da carreira, porque tiveram um prejuízo muito grande, porque estavam aposentados, né? Se criou uma classe a mais, aliás, primeiro se criou o pau D4, né, que era a classe especial, né, e aí depois se criou o pau D5 com 3, aí hoje é só o D4 com 4 níveis, e essas pessoas não tiveram acesso a isso, então tiveram um prejuízo bastante grande, que a gente, né, se a gente conseguir sentar com o governo, né, e a gente acredita que sim, né, a gente vai tentar fazer essa correção aí. Então, aí dessas comissões que a Janete falou aí, né, como é que é a primeira, aquela que eu esqueci? A PDI. No PDI, né, nós trabalhamos juntos, eu lembro, ela, o Mauro, né, e depois, quando viramos institutos, né, eu e o Manuel estávamos na comissão que fez o estatuto, né, e fizemos o conselho. Eu acho que o conselho, eu acho que é por de mais importante, e a nossa formatação, inclusive para o sindicato, tem assento para o conselho. Agora, em novembro, né, no 35º Conselho Sinasef, eu estava falando com um colega e ele perguntou, disse, pô, como é que você tem assento no conselho? Eu disse, porque a gente estava na comissão, aí eu disse, eu, a Janete, o Manuel, né? E a gente colocou o sindicato com assento para o conselho. Né? Hoje, inclusive, né, mesmo aposentado, eu sou conselheiro, né? Temos reunião do conselho segunda-feira, então eu sou representante para o sindicato, né? Quando estava trabalhando também, estive em 2 gestões para o Conselho Superior, que eu acho que é por demais importante a gente conhecer a instituição como um todo, né? E acho que participar do Conselho nos dá uma visão da instituição, assim, né? Que fora dele a gente não consegue enxergar. Então, todo esse tempo aí que a gente tem, né? Nessas comissões todas, eu me lembro de uma comissão, uma certa feita, e aí foi logo que o Brode se elegeu, na época, diretor do Cefet, foi da contribuição estudantil. Foi muito engraçado, né? Porque aí eu cheguei e disse, bom, o refeitório dá para a gente, né, para a instituição, na época tinha a contribuição estudantil e a para alimentação dos alunos, né? E eu disse numa reunião que a gente podia tirar, né? E aí me preparei, fui para a comissão, cheguei e disse, não, na fonte 250 aqui, a gente pode comprar comida, tudo mais. Tá. Resumo da ópera, nós tivemos muitas reuniões, aí o pessoal queria me convencer do contrário, eu disse, não, eu não vou, vocês não vão me convencer, não vai ser unânime. E eu cheguei e disse, eu quero que meu voto contra, que a comissão toda era a favor, inclusive os alunos da contribuição estudantil. Eu cheguei e disse, não, vocês não vão me convencer. Mas logo em seguida, assim, a direção ainda com o Brode, né, tirou a contribuição estudantil e aí passaram, acho que foi no ano seguinte, passaram a comprar comida, os alimentos pela fonte 250, e que se mantém até hoje para o refeitório aqui no Campus Pelotas. Para tu ver como tem coisas que ficam, né, Chico? São coisas que ficam aí, seja as coisas que estão escritas nesses regulamentos, sejam as coisas práticas de ações. Então, uma coisa que eu digo, quando tem uma oportunidade da pessoa, que a pessoa é chamada a fazer parte, ou poder dar sua opinião de algum jeito, no momento que ela se abstém disso, ela perde, inclusive, o direito de reclamar.
Porque se eu tenho a oportunidade de estar junto para poder fazer, as pessoas têm que fazer. E tu falaste de participar das comissões. Eu penso que da CPPD, da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que é outra comissão importante, do Conselho Superior, que são 3 comissões ou conselhos que todos deveriam fazer parte em algum período da sua vida, né? O quanto antes melhor, para entender, inclusive, as dificuldades, o processo e a importância de cada um deles de participar. E também do PDI, do Plano de Ação, Planejamento, porque é ali que a gente consegue trabalhar o rumo da instituição, né? Com seriedade, quando a pessoa já conhece como tem que fazer o planejamento, o que é planejamento, o que é que a instituição quer. Porque no momento que eu sou chamada, tenho a oportunidade de me posicionar e eu simplesmente não faço nada, então a coisa vai continuar sendo feita pelos outros e eu não tenho mais o direito de reclamar. E eu não me agrado das pessoas que só reclamam e não se candidatam nunca a fazer nada em nenhuma dessas comissões, que são tão importantes e precisam de gente. A CPPD mesmo. Se não tiver a CPPD, as pessoas não são avaliadas, não tem progressão. Então, eu faço, depois um outro faz, depois um outro faz. É um trabalho que deveria ser feito por todos, né? É um trabalho para nós mesmos, né? E são trabalhos que não são remunerados, tem só a carga que faz parte hoje do plano, né, do servidor como um todo, do professor, o técnico administrativo, em algum momento também tem horas para aquilo ali, e assim por diante. Mas é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, que para acontecer, alguém tem que fazer, e esse alguém, às vezes, tem que ser eu, em algum momento. Eu não preciso ser sempre, mas em algum momento participar desses conjuntos aqui de comissões e de conselho é imprescindível aí para o bom andar da instituição. E principalmente aqueles que já conhecem um pouco a instituição, já são mais politizados, que leem, que escutam, que ouvem os colegas, que participam de um colegiado, enfim, eles podem levar, inclusive, ideias bem mais formuladas que colaborem, né, nessa construção. E eu quero também lembrar uma coisa que eu tenho muito carinho, quero deixar aqui registrado, é o Happy Hour do Sinasef. Foi uma coisa que a gente começou lá, né, Chico, há muito tempo, e eu tenho orgulho de ter começado também isso, né? Estava na gestão, e a gente começou a fazer esses encontros, né, dos servidores lá no sindicato, e sempre tinha uma musiquinha, e eu gosto muito de lembrar do tempo que o Manuel tocava, o Alex tocava, o Baneiro tocava, e a gente cantava. Depois nós fomos aprimorando isso e contratamos pessoas para fazer essa parte. Às vezes até um conjunto inteiro, ou às vezes no final ali era alguém com violão, e aí o sindicato comprou alguns instrumentos, e aí o pessoal estava ali junto, na volta, uma roda de samba, uma roda de conversa, e aquilo ali. Lembro que antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, teve um happy hour em setembro, e tinha um rapaz tocando, e eu peguei uma meia-lua e comecei a tocar junto, rebentou meu tendão aqui do ombro, no outro dia não consegui levantar, estou até hoje recuperando, mas agora já estou bem. Mas foi um momento muito legal, as pessoas, é um momento de se encontrar, nossa instituição é muito grande, e ali agora hoje o sindicato, ele, aqui em Pelotas, tem o Campus Pelotas, tem o Campus Pelotas dos Conde da Graça, e tem a reitoria. É um momento legal, agora em seguida os bombeiros vão estar liberando lá o salão e seguramente vão recomeçar esses momentos que são tão importantes para o convívio aí, né, das pessoas e aumento estreito das amizades aí. Outra coisa que eu queria lembrar... Não, pode falar, Chico. Não, eu só queria lembrar o seguinte, da época que tinha aquele cursinho para os servidores novos, né, eu fui por 2 vezes, assim, uma das vezes falando sobre a CPPD e na outra falando sobre o sindicato. Inclusive, eu quero ver se converso com o Milo e a gente formata o projeto e vou apresentar para o Conselho Superior para que a gente retorne aquilo, porque eu acho que é muito importante que nós temos muitos servidores novos que não conhecem a instituição. No outro dia eu tive
na reitoria e fiquei sabendo de um servidor que não sabia o que era PCC-TAI. Pode ser. Tu sabe que estava anotado aqui na minha agenda para eu falar sobre isso, Chico. Aqui, ó, curso de introdução ao serviço público. Fizemos juntos, né? Eu também, Isso. a gente ia nos diversos campos, né? Cada um tinha uma partezinha para falar, assim, apresentando o que é o serviço público, o servidor público e os direitos, né? Que a gente tem dentro dos diversos espaços aí, enfim, né? Então foi um curso que eu acho que tem que ser retomado mesmo. E outro curso que eu botei aqui foi aquele curso de capacitação de servidores, que o servidor técnico-administrativo, para ter uma progressão, ele tem que ter um certo número de horas, né? E nós fizemos por módulos, e a instituição deu. Então, metade do curso eles faziam no horário de trabalho, e metade do curso eles faziam fora do horário de trabalho. E aí, sobre os diversos itens dentro, para tu conhecer realmente os documentos, as normas, tudo. Então, eu lembro que eu dei sobre o PDI, sobre os regimentos, eu dei aula desses cursos aqui. Aqui também, lá em Charqueadas, também foi feito um curso desse, então eu fui lá, que era num dia, né? Era 4 horas, então, fazendo essa capacitação, para que os nossos servidores, eles conheçam a instituição, conheçam, né? O que está escrito dentro de cada regulamento, até porque daqui a pouco vai ter um reestudo disso, e a gente tem que saber o que é que nos rege, né? O que nós temos como legislação aí. Então, eu acho muito importante esses cursos também que são dados aí, e esse de iniciação ao serviço público, muito que bom que vocês aí vão propor isso ao Conselho Superior para que seja retomado, né? E também lembro, assim, Chico, com carinho, o tempo dos VRH, das nossas semanas de valorização de recursos humanos, que nós tínhamos sempre ao final do ano ou no início, que era um tempo para valorização de recursos humanos. Então, a gente tinha capacitação. Muitas vezes os professores, os servidores de tudo, conseguiam fazer uma visita técnica. Eu lembro de nós termos ido a Itaipu, outra vez ali em Santa Catarina, em algumas empresas, durante esse período. Aí era um microestágio de professores, para conhecer as realidades por aí, né? Se fazer, ou se trazia alguma palestra, o pessoal da supervisão pedagógica fazia algum trabalho, né, de avaliação, enfim. Então, se tinha esse tempo e realmente era dedicado à valorização ali, a gente fazer uma capacitação. Isso a gente perdeu quando se passou aos 200 dias, porque aí não tinha mais nenhuma folga, né? Se terminou com as recuperações, né, que se tinha, né, que eram 3 semanas, e mais aquela semana de VRH, e não havia mais tempo com os 200 dias letivos, que antes era 180, né? Então, aí a gente perdeu isso, né, com os 200 dias letivos. Infelizmente foi. É verdade. Ficou corrido o ano, né? Ficou bem Boa. corrido o ano. Outra coisa que eu lembrei agora, que eu acho que é assim, a parte pedagógica dos meus pais, para que a gente viesse a se motivar a estudar e nunca rodasse de ano, né? Então, sabe que a vida de colono, ela é, principalmente de pequenos agricultores, ela é, assim, bem ativa. O pessoal, as crianças crescem indo para a lavoura junto com os pais, né? E daí começam a fazer pequenos trabalhos para se ocuparem, para não fazer arte, né? E depois vão trabalhando sempre. E eu tenho, assim, uma lembrança de uma coisa que, bom, tirar leite de madrugada naquelas cocheiras à mão é uma coisa que não tenho saudade. Não tenho a mínima saudade disso aí. Depois, até que o pai comprou as ordenhas, ficou menos difícil. Fez até assim, um galpão com todo direitinho, com cimento, que se lavava, ficou bem melhor. Mas, mesmo assim, não é uma coisa que me agrada muito. Eu sei que precisa ter esse serviço, né? E hoje já está bem mais assim desenvolvido, e essa parte de ter as ordenhas é uma coisa boa. Mas uma outra coisa assim que se faz no verão que é assim difícil, assim, que é capinar milho com enxada no calor do verão. Eu lembro da mãe, a mãe pegava 3 carreiras, eu e Jorge, cada um em cada lado, para não brigar, né? Porque a gente criança, né? Então, um de cada lado.
Bom, a pedagogia do pai para que a gente não rodasse era assim, bom, se vocês rodarem na escola, quando a gente já tinha saído de casa, né, que estava morando aqui com a minha tia para estudar, e os outros também, se rodar, volto para casa. Vou continuar a vida aqui fazendo esse trabalho. Pergunta se a gente rodou alguma vez. Ah, o Jorge pegou recuperação uma vez, acho que depois ele, né, até nem isso. A gente tinha o pai tinha essa pedagogia lá em casa que deu certo, né? Era... Enfim, mas não sei se ele faria isso mesmo, mas a gente se dedicou muito para não decepcioná-lo também e para a gente ir para frente, porque a gente estava ali só para estudar, não precisava, naquele período, trabalhar para se sustentar. Então, tínhamos professores à disposição para nos tirar dúvida, possibilidade de grupos de estudo, enfim. Então, o tempo era para estudar, então a gente estudava, né? E conseguia assim evoluir, né, nesses apoios entre os próprios colegas e tirando as dúvidas. Eu percebo hoje, é uma coisa que me entristece, é o quanto os alunos estão apáticos com relação a essa parte de motivação para estudar, para aprender, para adquirir o conhecimento que está oferecido para eles ali e que a gente está ali para ajudá-los, né? Então, gostaria muito que tivesse eles buscassem uma motivação para ir adiante melhor, e não simplesmente pensar que eles têm que passar de ano ou conseguir aquela média, mas que eles aprendam, porque a parte da profissional, eles vão sentir falta um dia, né, em algum momento, do que eles deixaram de usufruir numa instituição que tem tanto a oferecer, tem tanto espaço, tem tantas oportunidades, tem iniciação científica, tem grupos de estudo, tem pesquisa, extensão, eventos, espaço físico para biblioteca, né, que eles possam estudar e terem uma boa formação e se transformar também como pessoa, como ser humano, empatia, enfim, tudo isso tem pessoas ali que, dentro da instituição, que podem ser instrumentos disso aí. E eu quero dizer, né, que também com felicidade estamos aqui nessa nossa última live do projeto Resgate de Memórias do IFSU na voz dos seus servidores. Quão gratificante é nós termos investido o nosso tempo nas sextas-feiras para ouvir colegas que trouxeram para nós importantes e significativas trajetórias de vida e também de trabalho desenvolvido na educação e junto à sociedade em diversos lugares. Nós completamos hoje com 316 pessoas que trouxeram as suas trajetórias de vidas aqui. Era uma coisa assim que há muito tempo me incomodava. Me incomoda quando eu ouço alguém falar mal do serviço público e do servidor público, sem ter o mínimo conhecimento do que os servidores públicos fazem dentro das instituições. Como em todo lugar, tem exceções, tem pessoas que estão ali, às vezes, sem muito comprometimento, mas são raros, perto do número expressivo de pessoas, servidores que nós temos, posso dizer, junto ao IFSU, nos diversos campos, que são comprometidos com uma educação pública, gratuita e de qualidade, que fazem projetos, que engajam os alunos, que incentivam, que às vezes tiram do seu próprio bolso para terem os insumos para fazerem as suas experiências. Os inúmeros projetos que vieram à tona durante a pandemia, pelas pessoas que tinham condições de ajudar e ajudar, das coisas que são feitas junto às outras esferas da educação. A gente passa nos corredores e, às vezes, não tem a mínima noção de quem é e do que está fazendo cada um desses servidores. Mas, ouvindo aqui dessas pessoas, eu tenho que afirmar que cada um trouxe a sua trajetória, que é uma grande contribuição para as memórias da nossa instituição, e saliento a importante dedicação e comprometimento que cada um deles tem para com o trabalho que desenvolve.
para com as lutas que ajuda a construir e a batalhar dentro do seu espaço e na construção de cada um desses campos. Então, desencadeou a pandemia, a gente teve que ficar em casa, e eu digo assim, é nesse momento que a gente tem a ferramenta tecnológica, vamos colocar em prática esse projeto. Aí falei com o Chico, né, que a gente desenvolveu essa parceria lá desde o curso do Esquema 2, depois no sindicato, também tem uma empatia e uma vontade de trabalhar em prol da educação e de mostrar o que é feito, né, dentro da instituição e pelas pessoas, e ele prontamente disse, vamos lá. No início, o primeiro dia, a gente tentou fazer direto pelo Facebook umas lives, não deu certo, né? Fizemos com um, não conseguimos engajar o outro. O pessoal lá de Novo Hamburgo, o Marcos e o Ney, que estava lá no momento, nos ensinaram, nos apresentaram essa ferramenta do StreamYard que facilitou muito esse nosso processo. E desde então, a gente tem toda sexta-feira, e esse ano foram menos, né? A gente já começou a diminuir o ritmo, mas trouxemos aí as pessoas para contarem as suas trajetórias. Triste ficamos quando a gente ia atrás de alguma pessoa e identificava que ela já não estava muito bem de saúde e que nem ia conseguir nos contar aquelas memórias que seriam tão importantes deixar aqui registrado. Mas tantos outros conseguiram vir, né? Tanto servidores técnicos administrativos quanto docentes, dos diversos campos, de todos os campos, nós tivemos pessoas contando suas trajetórias, também da reitoria, e contando também como é que foi criado, conduzida a implantação de cada um desses campos que vieram a se agregar ao Campus Pelotas e fazerem parte dessa grande instituição que é o IFSU. Então, eu só tenho assim a agradecer a cada um que se dispôs, a cada um que assistiu, a cada um que comentou, a cada um que incentivou que esse projeto tivesse esse tempo de atuação que teve. Foram mais de 3 anos e meio, onde a gente esteve aqui, salvo Natal, Ano Novo e Sexta-feira Santa, estávamos aqui entrevistando, conversando, trazendo à tona partes importantes, né, dessa trajetória e também de coisas que eram desenvolvidas dos diversos setores. Nós tivemos pessoas de todos os setores vieram também nos contar como é que era feito, como é que era o trabalho do setor, como é que era a rotina, né, quais eram as batalhas, as dificuldades. Foi um prazer imenso, né, fazer parte, né, junto com o Chico, desse projeto. E quando a gente se despede de dizer o que o IFSU representa na nossa vida, eu diria que é o slogan, né, que nós usamos agora nos 80 anos do Campus Pelotas, que é 80 anos transformando vidas. Assim como transformou a minha vida, já pude fazer parte da transformação de tantas outras vidas que, com o tempo, a gente encontra e diz, professora, quanto eu tenho a agradecer a essa instituição, porque antes eu não tinha possibilidade, e ali se abriu um mundo na minha frente. Então, eu sou uma pessoa que digo, o IFSU, para mim, é esse slogan, transformando vidas. Ele transformou a minha, já tinha sido instrumento transformador de vidas antes da minha formação ali, e ainda vai ser por muitos e muitos anos. A gente não vai estar ali, né, como professor ou em alguma atividade dentro do campus, mas vamos estar na torcida e sempre que for possível vamos estar juntos em alguma atividade, em alguma coisa que possamos fazer ainda como aposentado. Porque o ano que vem, a partir de fevereiro, provavelmente vou estar no time do Chico. E aí, não pensa que isso não me dói, são muitos anos. Só de pensar que não vou ir todos os dias ali para o Campus Pelotas, ou ir lá na mecânica, e o pessoal já está com um cafezinho pronto, e a gente brincar, e os guris dizerem alguma bobagem que não é uma coisa assim pejorativa, mas é um jeito carinhoso de se tratarem e de fazer a gente se sentir bem. Então, eu deixo aqui, né, a minha satisfação, a minha alegria de
ter feito parte desse projeto Resgate de Memórias e de ter feito parte também dessa instituição que é transformadora de vidas, de muitas vidas que ali passaram. Chico, para ti. Mas é isso. Não, vou falar bem rapidinho, até porque já passamos da hora e meia aí, né? Eu me sinto muito honrado em ter feito parte do projeto. A Janete teve convidado. O projeto foi pensado por ela e ela me convidou nesses 3 anos e meio e a gente esteve junto aí entrevistando as pessoas e o que ela acabou de falar aí, acho que eu assino embaixo porque apesar dos, né, se contar o tempo de aluno, aí são quase 40 anos de instituição, mas a gente não conhece os fazeres das pessoas, as histórias, né? Eu acho que foi muito importante esse tempo aí que a gente teve junto aí, e espero que o projeto sirva aí para né, vai ficar para a memória da instituição aí esse período aí, né, e a instituição para mim, né, eu falei outro dia, é uma grande família, né? E com a família a gente briga também, de vez em quando. A gente as brigas, né? Mas para mim sempre foi uma grande família, assim, todo esse tempo aí que eu convivi lá dentro, que eu estive lá, mesmo fora, hoje, como aposentado, eu ainda estou próximo, estou no sindicato, estou no Conselho Superior, né? E tudo isso é muito gratificante. E ter feito esse projeto, aí, ter ouvido todas essas pessoas, todas essas histórias, todas essas memórias, aí foi muito gratificante. Eu quero agradecer também o Marcos Freitas Neves, né, que fez os nossos cards durante todo esse período, ele nos bastidores nos ajudou muito. Tivemos alunos também que fizeram parte do projeto, agora por fim a Karen, enfim, todas as pessoas que estiveram junto conosco, né, durante esse período, e quem sabe se alguém não vai se candidatar, seguir fazendo alguma coisa semelhante, né? E todas as lives estão no Facebook, a ideia é que no futuro elas estejam no YouTube para mais pessoas acessarem, e estão aí para as pessoas utilizarem nas suas pesquisas, né? Porque muitas coisas foram trazidas à tona aqui, que depois a pessoa pode ouvir aqui e aprofundar com as pessoas que estiveram conversando. Então, está aí à disposição de todos. Obrigado, Chico, pela parceria. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Uma boa noite para todo mundo. Um abração. Boa noite, Janete.